Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai estar assistindo depois dessa apresentação. Eu sou o professor Júlio Rezende, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador da Estação Espacial Habitat Marte. Então, a gente vai falar sobre a saúde nas missões espaciais análogas da Estação Habitat Marte. Então, hoje a gente se configura mais como um complexo aeroespacial. Hoje nós são três diferentes habitats que nós temos: o Habitat Marte, o Habitat Lunar, e o Lava Cave e um quarto habitat que ele já foi construído, mas ele está em processo de melhoria, que é chamado o Cosmic Habitat. Então nós temos quatro habitats aqui, e aqui são imagens dos habitats que estão em funcionamento: o Lava Cave, o Luna Habitat, o Habitat Marte. E aí eles estão espalhados numa área aí de 500, 600 metros de distância, onde nós realizamos essas atividades extraveiculares. Tendo tendo em questão assim um contato com a natureza, né? Então a gente precisa ter atenção, né? Precisa ter atenção com aspectos de saúde, né? E segurança dos participantes dessas missões. Aqui é uma imagem de uma equipe internacional, aqui quatro participantes dos Estados Unidos e uma participante do Chile, que esteve conosco agora numa missão de 2 semanas, no chamado World Biggest Analog. Aqui é uma missão que nós tivemos recentemente, que terminou na segunda-feira, dia 10 de novembro, com uma participante da ilha de Saint Vincent e também três participantes do México, que estiveram conosco aqui na estação. E temos também aqui uma imagem aérea da nossa estufa, que é essa parte aqui, né, que ela foi feita há mais ou menos um ano atrás, as nossas placas solares, o nosso domo aqui, onde a gente tem a parte de produção controlada de alimentos, que foi um pouco que o grupo falou, né? E só um instante, deixa aqui. Pronto. E então, esses são alguns números das missões. Nós estamos com 28 missões esse ano, sendo realizadas e mais de 100 participantes. Aqui é a imagem do Lava Cave, a imagem do Luna Habitat, aqui algumas imagens aéreas. E então vamos para o nosso assunto principal, que são a questão dos tópicos de saúde nas missões análogas da Estação Habitat Marte. Então, o que é que envolve a questão do tema de saúde no Habitat Marte? Então, que a gente vai falar sobre esses 10 pontos aqui, que são as orientações de preparação física, inventário do status de saúde, protocolo de primeiros socorros, um treinamento em primeiros socorros, um protocolo de emergência, um protocolo de farmácia, protocolos de bem-estar, monitoramento de parâmetros, protocolo de exercício físico e protocolo de yoga. Então, nessa apresentação, a gente vai falar sobre esses 10 aspectos que são praticados na área de saúde durante as missões espaciais análogas. Então, existe uma orientação de preparação física. Basicamente, nessa orientação de preparação física é que os participantes eles aumentem a frequência das atividades físicas, para ele estarem mais bem preparados para essas atividades extraveiculares, que são as atividades que são realizadas fora da estação, quando a gente usa uma roupa que simula a roupa do astronauta. Então, a gente orienta para que nas semanas anteriores, nos meses anteriores, os participantes eles procurem aumentar essa intensidade dos exercícios físicos, essas atividades, porque vai ser exigido resistência física, coordenação motora, controle respiratório, né, para executar essas tarefas, né? E a ideia é que a preparação física ela inclua o fortalecimento muscular de um modo geral, também que sejam realizados treinos de resistência cardiovascular, exercícios de mobilidade, alongamento, né, são importantes então para prevenir lesões e melhorar o desempenho em movimentos amplos e controlados, né? E também é interessante também que nesse processo de preparação os futuros participantes, né, das missões, eles incorporam simulações
com caminhadas com mochila, agachamento, deslocamento em terreno irregular, uso de elásticos de resistência, a fim de reproduzir condições de restrição e esforço, né, nessas situações que vão ser experienciadas nas atividades extraveiculares. Então, recomendo a questão da regularidade do treino e progressão gradual dessa intensidade, né, para que os participantes eles alcancem um nível adequado de preparação física. O segundo assunto, nós temos um inventário de saúde física. Aqui é um print aqui do inventário que está em inglês, mas nós temos esse inventário também em espanhol e português. E a ideia desse inventário aí, desse questionário, é fazer uma série de levantamentos da saúde dos participantes da missão. Então, por exemplo, se existe alguma doença cardiorrespiratória, se existe alguma uso de alguma medicação controlada por parte dos participantes, se existem limitações físicas por parte de algum participante. Então, se existe o consumo de algum medicamento neurológico, então a gente precisa saber de algumas informações para que a gente tenha a abordagem mais segura possível para os participantes. Então, esse é um ponto importante da questão desse levantamento junto aos participantes das nossas missões. O terceiro ponto é o protocolo de primeiros socorros. Esse protocolo ele é bastante importante porque ele auxilia para evitar situações não desejadas, fornece assistência imediata que pode fazer diferença na vida e morte de participantes e apresenta várias orientações que compõem os primeiros socorros. Nós temos uma certificação em primeiros socorros e aí a gente veio adaptando essa metodologia de primeiros socorros para os participantes. Aqui alguns 10 mandamentos dos primeiros socorros. Avalie o cenário, estabeleça a segurança para você, para a equipe, curiosos e por último, a vítima. Estabeleça distância e isolamento, observe riscos de forma específica. Solicite socorro especializado de acordo com o caso. Identifique no local do acidente pessoas que possam ajudar, faça uso de equipamentos de proteção individual, atue sobre os problemas que podem matar mais rápido a vítima, seja ética, evite fotos, comentários, não fale sobre a gravidade da vítima, aja corretamente, sua situação pode ser o diferencial na vida da vítima. Então, nós nunca tivemos uma situação assim de ter que acionar os primeiros socorros, mas isso é bastante importante em termos de treinamento e capacitação por nossa parte, né? E por parte dos participantes também aprenderem um pouco sobre isso. Então, nós temos um treinamento, é um curso gravado, que ele orienta a questão desses primeiros socorros, e aí, para os participantes, a gente ministra esse, esse treinamento. Aqui nós preparamos aqui uma escala de emergência. O que é essa escala de emergência? A escala de emergência, em um primeiro momento aqui, nós esperamos que nunca ocorram emergências durante as simulações. É importante dizer que nós estamos num local remoto, estamos a 7 quilômetros da cidade mais próxima. É uma cidade pequena de 4 mil habitantes, a cidade se chama Caiçara do Rio do Vento. Ela fica a 100 quilômetros de Natal. E então, assim, nós nunca precisamos aí ter um apoio assim deles, né? Então, o que é que ocorre? Na primeira situação, vamos supor que alguém está se sentindo mal, tem algum mal-estar. Esse mal-estar ele vai ser tratado, essa condição médica, ela em um primeiro estágio dessa escala, a gente vai incentivar ele que essa situação médica ela seja tratada com os medicamentos disponíveis na estufa, tá certo? Desculpe, na nossa estação. E aí realmente incentivar a equipe a questão da autossuficiência, e isso está muito relacionado com o nosso protocolo de farmácia, que eu vou estar falando um pouco mais na frente, né? Então, seria eles usarem os medicamentos que nós temos às vezes pode ser uma diarreia, pode ser um problema de uma gripe, alguma coisa assim. Então, vamos procurar tratar com os medicamentos que nós temos.
O segundo nível da escala seria tratar da situação psicológica ou médica com consulta com os médicos do Centro de Controle de Missão. Então, tem eu e também a Adriana e o Celso, que são membros do nosso controle de missão, são médicos e residem em São José dos Campos. Então, seria fazer uma consulta a eles, né, reportando alguma situação e pedindo uma recomendação sobre uso de medicamentos, algum procedimento que possa ser realizado. Numa terceira situação seria realizar o deslocamento para a cidade de Caiçara do Rio do Vento, que fica a 7 quilômetros de distância, ao posto de saúde que tem lá, para fazer uma consulta. Um quarto estágio, que seria mais complexo, seria acionar o SAMU, é o Serviço Médico de Emergência, e também também entrar em contato com o próprio posto de saúde da cidade, né, para reportar, de repente pode ter sido uma queda com fratura, né, que precisa ser imobilizado. Então, o posto de saúde de Caiçara do Rio do Vento ele vai apresentar um pronto atendimento. A gente tem um telefone do posto de saúde, ele estaria sendo acionado, ele seria mais rápido do que o próprio SAMU para estar prestando um atendimento à vítima, ao acidentado, né? Então, isso seria a quarta situação. A quinta situação é a situação mais complexa, que ela seria, por exemplo, situações como seriam basicamente duas grandes categorias de situação. Uma situação relacionada a levar o paciente ao Hospital Giseuda Trigueiro, que é um hospital especializado em picada de cobra. Então se caso alguém seja picado, ele teria que ser prontamente transportado para o Hospital Giseuda Trigueiro. Ele tem essa especialidade. E a segunda situação seria, por exemplo, infarto, fraturas, entre outras situações que também podem ser consideradas severas, que esses acidentados eles teriam que ser levados então para o Hospital Valfredo Gugel em Natal, é um hospital público também, para receber o pronto atendimento, né? Então nós preparamos essa escala de 5 dimensões, assim, em termos de gravidade, né, para estar realizando essa resposta. É, o sexto tópico aqui da nossa apresentação é a questão da farmácia. Então, nós temos uma farmácia que ela tá atualizada, os medicamentos eles estão com prazo de validade atualizados. Então, nós temos medicações para todos as possíveis situações que possam ocorrer durante a missão. Recentemente, nós levamos o nosso kit, a nossa farmácia, para no posto de saúde para que eles avaliassem. Então, se estava faltando um ou dois medicamentos que foram adquiridos na farmácia, que eles não tinham para fornecer. E então, assim, a farmácia ela tá atualizada e é feito também uma explicação sobre a nossa farmácia. Então, a gente tem essa lista impressa aqui, para que as pessoas, os participantes, eles façam essa leitura aqui, leia aqui, por exemplo, o nome comercial do medicamento, aqui são a situação que pode ocorrer, a função, né, do medicamento, o nome comercial. Alguns desses itens nós temos também em kits de sobrevivência. Então, temos alguns kits de sobrevivência que são a ideia é que os participantes nas atividades extraveiculares levem esses kits de emergência. É, o sétimo assunto para tratar aqui são os protocolos de bem-estar. Nós temos uma colaboração importante com Natália Rasmum, que é a nossa pesquisadora de bem-estar. Então, ela orienta uma meditação de mindfulness. Essa meditação, inclusive, ela já está até gravada e muitas vezes, por algum motivo, se não é possível, ela está conosco ela trabalha remotamente conosco e ela está no Mission Control. Então, hoje ela já tem, inclusive, essa meditação já gravada, muito bem gravada por ela aí, que orienta essa prática. E a questão também da aromaterapia também, e nós estamos aí preparando, já tivemos alguns trabalhos apresentados sobre essas duas temáticas aplicadas no Habitat Marte. Um oitavo aspecto é a questão do monitoramento de saúde. Então, durante as missões, nós fazemos verificação do peso, pressão, frequência cardíaca,
consumo de água também, né? Quantos copos de água foram consumidos durante a missão e dependendo do uso de wearables, né? De algum relógio tipo Apple Watch, nós podemos estar medindo outros parâmetros também, dependendo se o participante ele tem esse tipo de relógio. O nono aspecto é a questão dos exercícios físicos, aqui é uma foto com o Gabriel Mateus, que ele teve conosco então também na última missão agora, uma missão internacional que terminou no dia 10 de novembro. Então, uma foto aqui, uma live, ele explicando aqui o funcionamento como podem ser executados a questão dos exercícios físicos. Então, nós temos uma série de exercícios físicos que foram desenhados para serem executados durante a missão. E esses exercícios, então, eles podem variar de meia hora a 40 minutos. Então, nós temos alguns equipamentos, temos elásticos, temos tapetes, né, para fazer esses exercícios, temos pesos para estar executando os exercícios. Então, temos alguns equipamentos, alguns materiais de apoio para a elaboração desses exercícios. E temos um questionário que é aplicado antes e outro questionário que é aplicado depois do exercício. A ideia é que a hipótese é que os exercícios eles colaboram para a melhoria da percepção da condição física, certo? E para concluir agora, estamos em processo de implantação de um protocolo de yoga. Nós temos uma próxima missão que vai ser realizada com pesquisadores da Embrapa, que vão estar conosco. E uma dessas pesquisadoras é a Clarissa, que ela é também professora de yoga. E além das pesquisas na área de agricultura que a gente vai desenvolver durante a missão, a Clarissa ela está desenhando então um protocolo de yoga. E aí esse protocolo também vai ser uma pesquisa que após executar o exercício de yoga, que a gente vai estar fazendo esse exercício na próxima terça-feira, né, quando eles estiverem lá. Então, após o exercício, vai ser aplicado um questionário. Aqui são alguns benefícios do yoga: melhora da força e flexibilidade, maior equilíbrio, alívio de dores, saúde cardiovascular e respiratória, auxílio no emagrecimento. E também alguns benefícios mentais e emocionais, como redução do estresse, melhora do humor, mais concentração, melhora do sono e maior consciência corporal. Então, esses são, assim, para trazer para a apresentação de vocês, são, por exemplo, 10 diferentes iniciativas que são executadas durante as nossas missões que colaboram para a melhoria da percepção, da experiência da saúde nas missões, tá certo? Então, estou concluindo aqui minha apresentação. Muito obrigado.